Graça e paz a todos. Essa semana estamos conversando sobre o tema onde Deus está nessa pandemia. E o objetivo do nosso estudo ao longo dessa semana será desenvolver uma cultura de reino de Deus para além das estruturas e instituições. Apresentar o reino de Deus de forma mais ampla, trazendo esperança em meio ao caos do momento e mostrar que Deus está agindo no mundo através de sua igreja como instituição, através de nós, enquanto corpo, membros desse corpo que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e através de outros mais que nós nem sequer damos conta de conhecê-los. Vamos agora olhar para o versículo 34 de Marcos capítulo 6, que diz: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. As figuras de ovelha e do pastor de ovelhas são símbolos muito conhecidos do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus é o pastor que busca, apacenta, protege e cuida do seu rebanho, que é o seu povo. No Novo Testamento, Jesus se torna o bom pastor, que conhece as suas ovelhas e as ama tanto que dá a vida por elas. É esta também a ilustração que aparece em nosso texto que acabamos de ler, Marcos capítulo 6, 34. Jesus se relaciona com os discípulos e com o povo como um bom pastor. Sobre como acontece este relacionamento entre o pastor e as ovelhas é o que nós queremos meditar nesse momento. Vamos olhar agora para a figura de Jesus Cristo como o pastor que cuida dos seus discípulos. Jesus se preocupa com os seus discípulos que estão cansados. Eles foram a uma jornada de evangelismo, de ensinamentos, e fizeram muitos sinais e trouxeram libertação para muitos cativos de Satanás, e agora eles voltam para Jesus prestando um relatório. E eles estão extremamente cansados. Por isso que Jesus Cristo disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto, versículo 30 de Marcos 6. Os discípulos aqui são chamados de apóstolos. Para o nosso entendimento, é bom sabermos que discípulo é aquele que segue Jesus. Apóstolo é aquele que foi enviado por Jesus para testemunhar e ensinar. O discipulado cristão e a vivência da nossa fé acontecem nesta dupla relação entre comunhão com o Senhor e o serviço no mundo. Jesus, como bom pastor, é sensível a esta necessidade de seus seguidores. A seguir, o texto dirige a atenção ao povo. Agora Jesus se volta para a multidão. Conforme lemos, era muita gente e eram enormes em suas carências. As pessoas precisavam de alimento, saúde, e por isso corriam atrás de Jesus. No versículo 33, isso é destacado. Já no versículo 55, muitos levavam os enfermos para que Jesus pudesse tocar e curá-los. Assim, ao desembarcar, Jesus vê uma multidão e se compadece das pessoas, porque conhece que elas são como ovelhas que não têm pastor. Versículo 34 é enfatizado esse ponto de vista. É um povo desamparado e desorientado, é o que nós estamos percebendo aqui. Mas Jesus tem um coração sensível para com a necessidade dessa multidão. Assim chegamos ao segundo ponto da nossa reflexão, entendendo Jesus Cristo como o cuidador das multidões. Como vive uma ovelha sem pastor? Ovelhas sem pastor enfrentam problemas sérios. Por exemplo, ficam expostas a muitos perigos, ficam famintas e sedentas, vivem inseguras porque perdem o rumo a seguir. O pastor de ovelhas tem exatamente essas funções de proteger, guiar, alimentar. E foi isso que Jesus Cristo fez e espera de cada um de nós enquanto seus discípulos. Como cristãos e como comunidade, vivemos a nossa fé nesse duplo relacionamento. Por um lado, é importante nos reunirmos em culto e participarmos nas demais atividades da igreja. Por outro lado, é importante e necessário que voltemos nosso olhar para fora dos muros, pois ainda há muita gente que vive abandonada e desorientada. Há muitas ovelhas desgarradas e rebanhos sem pastor. O mundo precisa de discípulos que anunciam a misericórdia de Deus para com aqueles que sofrem. Ainda há muita ovelha sedenta e faminta que precisa ouvir o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como discípulos de Jesus, somos convidados a ver e ouvir as ovelhas desgarradas, desviadas, perdidas, aflitas, desorientadas e desamparadas do nosso tempo. Vamos olhar para essas ovelhas
com olhos de compaixão e anunciar a elas o reino de Deus que está próximo, que o próprio Deus está perto de nós através de seu Filho Jesus Cristo que habita em nós. Que Deus nos ajude e dê a mesma alegria experimentada pelos primeiros discípulos no cumprimento da nossa missão. Que assim seja. Deus continue te abençoando e até a próxima oportunidade.